repetirei o que eu disse domingo. Como nós nos vimos durante o dia, já estamos aqui, nos vemos à noite. Eu quero lhe dar uma boa noite de salvação. Amados e queridos irmãos, gostaria que os irmãos, por favor, já localizassem o texto das nossas Bíblias Sagradas no livro da Gênesis, e o capítulo de número 12. Eu quero já, enquanto vocês folheiam as vossas Bíblias, procuram o respectivo texto, eu quero já agradecer a Deus e louvar o nome do Senhor por mais uma noite estarmos aqui para o adorar e nós cooperarmos para a obra de Deus. E também, aproveitando o ensejo, agradecer pessoalmente aos nossas lideranças, nossos pastores, que mais uma vez nos também confia, juntamente com os irmãos, para ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Por isso é gratidão em meu coração. E quero também dizer algo nesta noite que eu observei. Estava comentando com o presbítero Bruno que hoje os hinos dos departamentos foram escolhidos a dedo, e porque eu ousaria, não me atreveria, ousaria de dizer que foi escolhido pelo céu nesta noite. Começou um hino, como foi o hino das crianças que elas louvaram? Te adorar, como é que é o corinho? Adorar. Aí o outro veio e na irmã ali louvou. Sem sentir tua presença em meu ser. Aí agora o hino, terceiro hino. Como foi o hino, irmãos, da mocidade? O irmão Jorge, ele alegrou o seu coração, a sua alma, seu Senhor. Você sabe o que é o jardim? Eu vou falar pessoalmente que eu conheço uma pessoa que tem um jardim. É mais fácil ele esquecer, com todo respeito, do seu cão do que daquele jardim. Desculpa dizer. Porque Deus, ele cuida de você. Deus disse isso através desse louvor hoje. O jardim, ele tira às vezes com a mão. Dificilmente se limpa com a vassoura. É com a mão. Até as ervas daninhas. Amém, irmãos? Capítulo 12. Eu gostaria nesta noite que você ficasse atento no que eu vou dizer no início da introdução. Não na introdução da leitura que faremos, mas sim quando nós formos dissertar a palavra do Senhor nesta noite. Agora localize o texto no versos 4 do capítulo 12. E diz assim: e assim partiu Abrão. Diga, assim partiu Abrão. Assim partiu Abrão. Diga, assim partiu Abrão. Assim partiu Abrão. Estou recitando assim para você não esquecer lá na frente de chamar Abraão. Tá ok? E partiu Abrão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra, ou na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhes aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente e Ai
tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e o invocou, o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Bondoso Deus, maravilhoso eterno Pai da glória, no teu nome santo eu quero o glorificar, eu quero o exaltar e dizer que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E quero lhes apresentar mais uma vez, Senhor, os teus servos, o meu coração, o coração deles, para que a tua palavra, Senhor, adentre e faça a morada, Senhor, a morada com refletimento, Senhor, a morada com observação e com guardamento, Senhor, e obediência. Te agradeço no nome de Jesus. Podeis sentar, amados e queridos irmãos. Agora eu gostaria que você repetisse comigo, após mim, se possível, o verso 1, a parte A do verso 1 do 12 diz assim: ora o Senhor disse a Abrão, quem diz comigo? Ora o Senhor disse, verso 4, assim partiu Abrão, repita comigo, assim partiu Abrão, assim partiu Abrão, verso 5, e tomou Abrão a Sarai. Verso 6, e passou Abrão. Verso 7, e apareceu o Senhor a Abrão. E o 9, depois caminhou Abrão dali. Amém, irmãos? Amados e queridos irmãos, eu lembro esse texto e automaticamente nós sempre, como vamos falar de algum texto ou pregar de algum texto, nós entendemos que temos que ler também o contexto. Segundo os historiadores, os renomados, diz que você pregar um texto sem contexto se torna um pretexto para errar. Vou falar um eufemismo para não dizer heresia. E o início, irmão, desse texto, permita eu imaginar uma semelhança com o texto de domingo. E quem quiser vir após mim, negue-se ou renuncie a si mesmo e siga. Os personagens são diferentes, o cenário é diferente, mas o significado é o mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra. Amado e querido irmãos, enquanto eu, em nome de Jesus, pedirei ao Espírito Santo, enquanto nós vamos falar dessa palavra, gostaria de tecer alguns comentários e fazer algumas observações dentro desse texto. Observações de responsabilidade. Por que eu digo de responsabilidade? Segundo o dicionário, responsabilidade é ser responsável por você e por outras pessoas. O que eu quero lhe dizer isso? O verso 4 diz assim: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Permita eu falar um pouco sobre a geografia de Harã até chegar em Canaã. Segundo os historiadores que nós entendemos, ele andou aproximadamente 2.000 quilômetros, mais exatamente 1.850. Isso nós vamos fazer aqui, porque nós sabemos que quando pregamos, nós somos obrigados ou somos instigados a falar para o nosso tempo de hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo no tempo de hoje. Não estamos vivendo na Mesopotâmia ou na Alta Mesopotâmia. Então se partia-se da terra de Uz, da cidade de Padã Aram, para a cidade de Canaã. Não é Caná da Galileia, é Canaã. E aí, amados e queridos irmãos, eu fico analisando. Vamos dizer, supostamente nós que entendemos um pouco de passos, todos entendem, mas de medida entendemos. Agora você analise, eu vou aqui memorizar em nossas mentes o cenário de Abraão, ou Abrão. O Senhor disse que ele tinha que sair. Um dos fatores, renúncia.
Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você renunciar, você pode não alcançar de imediato, rapidamente, mas vai alcançar. Você pode, amar e queridos irmãos, não conseguir o que você pensa de momento, mas você vai alcançar e conseguir o que o Senhor falar ao seu respeito. Então, amado e queridos irmãos, agora Deus diz para Abraão. Agora já abro aqui um parênteses, amado e queridos irmãos. Quero lhe dizer uma coisa: talvez você não prestou atenção muito no texto e na vida e nessas partes escriturísticas de Abraão, de Isaac, de Jacó. E quero lhe dizer: não se preocupe, que o que o homem dá, o que o homem fala, o que o homem escreve, Deus muda. Mas o que ele chama, escolhe e determina, ninguém muda. Nem ele gosta de mudar. Pegou Abraão, você vai encontrar no capítulo número 18 do mesmo livro, chamou ele de Abraão. E na maioria das vezes Deus costuma mudar o cenário quando o homem está em dificuldade. Você vai já pegando nessa lentidão, mas vai pegando que o negócio vai começar a ficar bom. É só você prestar atenção. Por isso que eu recitei com vocês, sempre falando o nome Abraão. Porque eu quero lhe dizer uma coisa: porque esse sujeito não foi abençoado porque era Abraão. Ele foi abençoado porque o Senhor falou com ele e deu uma determinação para ele. Mas ele fez uma orientação. Ele disse: sai-te da tua parentela, da tua terra, sai do teu conforto. Pergunte a Deus o que Deus quer com você, comigo, com nós. Pergunte se Deus quer só esse negócio pequenininho dentro de parazinho para você. Ou pergunte também para Deus: Senhor, se eu não vou sair daqui, o Senhor vai fazer coisas grandes aqui. Mas se for para andar 1000 quilômetros, se for para andar aproximadamente 2000 quilômetros, eu sei que o Senhor tem um propósito para chegar no final. E no meio, amado e queridos irmãos, na vez desse final, você pode até dizer: mas no meio desse trajeto, amado e querido irmão, sentiu fome, passou fome, ele desceu para o Egito. No Egito, ele foi coagido, aleluia, falar uma parte da sua família, pelo nome de Sarai. Ele disse que ela era sua irmã. Aí você diz: Abraão mentiu. Nós entendemos que ele mentiu na nossa linguagem, mas nós sabemos que Abraão era irmão de criação de Sarai. Se você analisar o texto mais na frente, você vai ver que o pai dela morre e o pai de Abraão, Tera, cria ela. Nós sabemos que existe duas linhas de raciocínio. Ele não falou totalmente a verdade porque era esposo. Mas pois bem, agora eu disse: a terra e da tua parentela. Aí ele disse: far-te-ei. Versos 2: far-te-ei. Ou eu farei com você, ou vou fazer na sua vida uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se nós pegar na parte gramática, ele já botou uma letrinha a mais, já começou a aumentar. Era Abraão, já deu o nome Abraão. Permita eu dizer que isso já era uma perspectiva, um sinal das coisas que ia acontecer na vida de Abraão. Mas para isso ele começou a dizer: eu vou arrancar você daí, da onde você está, dizendo: mas eu já estou bom, já tenho um emprego, eu já fico de porteiro, eu já canto no conjunto. E Deus está dizendo: naquele tempo vai começar a ser formado, crescendo, coberto, vai ser botado porta. Aí o ministério vai crescer, porque as tendas alargou e vai se alargar, assim a promessa. E eu estou aqui já faz 3 vezes que eu ouço essa mesma promessa dentro desta congregação. Aí você diz: não, mas ainda continua o conjunto. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você foi chamado só para esse conjunto, desculpa, não dá o seu local, não é aí. Porque Deus vai começar a tirar você do seu comodismo. Vai começar a tirar você deste local bom. Por quê? Porque Deus, quando Ele chama o homem, Ele não chama o homem para ficar sentado. Ele disse: eu dar-te-ei os tesouros da escuridade. Aqui não é uma escuridão. Aqui não está falando da parte do horário
de 12 horas do dia e 12 horas da noite. Está falando de tesouros escondidos. Aquele tesouro que você olha e diz: eu queria esse carro. E Deus disse: não, eu quero para você mais do que um carro. Se eu quero uma empresa, Deus disse: eu quero mais do que uma empresa. E eu quero, Deus quer para você e tem para você aquilo que Ele disse em Apocalipse: e aquele que vencer, e aquele que venceu, farei coluna no tempo do meu Deus. Porque eu quero dizer assim a você: mas o que eu queria era financeiro. Não se preocupe, busque primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo também aqui, amado e queridos irmãos, um homem tinha, irmão, 75 anos, um homem com a sua idade não olhou para a sua idade. Aí eu lhe pergunto: tinha Uber? Peguei naquela época. Vou lhe dizer uma coisa: você está vendo o jato com a disputa do Hamas, mas ainda não tinha. Mas ele tinha uma coisa: ele tinha a palavra de Deus. Nós sabemos que a lei aqui ainda não era escriturística, era oral e verbalizada, mas a ordem estava de quem? Da boca de Deus. Quando Deus fala, amados e queridos irmãos, o pastor Josiano, ele afirma numa palavra tão certa que ele diz: quando Deus fala, está falado, mas quando o homem fala, está falido. Quando o homem promete, ele pode passar por barreira e cumprir a metade, talvez, mas quando Deus ele fala, ele cumpre do jeito que ele quer. Porque Deus, ele, amados e queridos irmãos, Deus ele não deve a ninguém. Deus ele não compra ninguém. Um dos fatores maiores diante de Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é poder, ele tem a qualidade, ele tem o que o homem não tem, ele tem o que o homem não pensa. O homem pensa que vai se dar mal, Deus disse: eu vou dar bem. O homem pensa que vai se dar bem, Deus disse: eu vou fazer um projeto, eu vou pegar você, vou fazer você ficar desesperado, pensando que vai acabar. Mas quando você voltar para os meus pés, eu começo a dizer a você: saia do meio da sua parentela, saia da sua terra, e eu te levarei, te mostrarei, e te partirei uma bênção, e serás grande no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você pode até chegar e às vezes eu não vou para a igreja porque eu não entendo a Bíblia. Aí para o crente é assim, porque às vezes eu vou para a igreja, eu entendo a Bíblia, leio, mas não entendo as coisas do Senhor. Vou repetir uma frase aqui dita, também repetida pelo pastor Josiano Victor e criada, quem sabe, por Samuel Mariano: Deus complica, descomplica e explica porque complicou. Só Ele faz isso. Por isso que Ele disse que passará os céus e a terra. Ele disse que passará o Titanic passou. Passará a Buda passou. Passará a Osama Bin Laden. Passará até aqueles que fazem o bem, passará, mas a minha palavra não passará. E a palavra dele diz o quê? E a palavra de Deus disse que agora, ele disse: saia. Repetir já 4 vezes, 5 vezes, porque Deus está falando para você e você está deixando entrar no ouvido e sair para o outro. Dê uma pancadinha na cabeça que desce para o coração. Aí começa a trabalhar. Se você deixar permita eu usar ou parafrasear aqui uma frase dita por nossos, pelo menos a minha salvador memória dizia: não faça ouvido de mercador, porque mato tem olho e parede tem ouvido, mas não tem coração. Você já viu isso? Você já viu alguém dizendo que o mato tem coração? Você já viu até o povo dizendo: eu amo sem coração? Após amar, queridos irmãos, no meio desse percurso, quando Deus fala agora, vamos criar aqui um cenário. Quando Deus fala com Abraão, se fosse comigo, eu diria o quê? Eu tenho servos, porque ele disse que cresceram pessoas. Eu tenho ovelhas, vamos dizer assim. Eu tenho jumentas. A terra de Luís já existia um homem por nome de Jó. Então ele está na mesma terra de Luís. Ele dizia: não vou porque eu estou bem estabelecido. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando você escuta a voz do Senhor, que parece que é um absurdo, Deus começa a trabalhar. E Deus começa a levar quem? Ló. Deus começa a levar quem? Sarai. E Deus leva até os escravos dele com ele, ou os trabalhadores, porque ele ouviu a voz do Senhor. E eu quero lhe dizer uma coisa: quando nós escutamos o Senhor, até os primos
Deus começa a transformar. Quando nós escutamos a voz do Senhor, a mulher vem mais a gente, os meninos vem mais a gente, e lá do céu Deus olhando e dizendo: eu abençoarei aquele que te abençoar, eu prosperarei aquele que te prosperar, eu abençoarei. Ele disse mais: e quando tu colocar a planta do teu pé, tu não vai fazer mais nada, tu vai só colocar a planta do teu pé, aonde tu botar, eu abençoarei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: mas nem tudo é flores. Nesse projeto, amado e queridos irmãos, você vai ler até o verso de número 9, do primeiro ao 9, você vai ver chamado nome Abraão. Você desce agora no verso 10 e começa a permear, e encontra-se ele agora descendo do Egito, fazendo aquele fator que eu disse para vocês. Mas nesse percurso, Deus fez a promessa no verso 1, e o importante é quem fez a promessa. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele é fiel e justo para cumprir. E ele diz: mas é aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Aqui não é uma construção civil, aqui não é nem uma construção geográfica de uma ilha artificial, não. Essa construção aqui Deus começou lá no livro da Gênesis, no início, quando ele disse: e pegou o homem, amassou o barro, vamos conjecturar, amassou, começou a formar, e disse para nós uma coisa: Jorge, eu vou te fazer grande sobre a terra. Pastor José no Victor, eu vou te dar muitas almas, você vai ser afligido, você vai sofrer, mas eu estou lhe dando, porque bom não é o que está aqui na terra, bom que está no céu, porque a palavra diz, e Deus disse, o apóstolo Pedro disse: quando este tabernáculo terreno falhar, nós temos um bom Deus. E por que você tem um bom Deus? Porque Deus faz você o barro, soprou no seu nariz e você virou uma alma vivente. Você tem uma alma, você tem um espírito. Por isso que Deus olha para você, por isso que você já apanhou, você já sofreu, mas não morreu, porque o projeto de Deus está vivo. Deus escolheu você para ter o projeto dele na sua mão. Tem espinho no caminho de Abraão? Eu posso dizer que tem, porque ele disse: Adão, por causa de ti eu colocarei arbustos. Então eu sei que tem. Se inicia no pressuposto do início da Gênesis, então agora tem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: mas o Deus que disse o arbusto, Deus ainda está. E o bom de tudo, deixa eu lhe dar mais uma nova notícia: Jesus também está, o Espírito Santo também está. E se for guerra contra você, não se preocupe, porque ainda tem um arcanjo Miguel. Mas se eu for por ali e eu não vir aqui, não se preocupe, ainda tem que abrir algum mensageiro para vir até você falar. E Deus ainda fala hoje, irmãos. Nós somos continuistas com muito prazer e libertos na presença do Senhor. Eu sou um continuista, servo de Deus. Eu acredito que continuam os dons do mesmo jeito. Eu acredito que enquanto eu prego nesta reunião solene aqui, Deus está presente através do seu Filho amado Jesus Cristo, do seu Espírito Santo e da sua amada e queridos irmãos, do seu poder aberto espiritual. Permita dizer isso. Existem legiões de anjos, porque Jesus afirmou isso quando o homem disse: Senhor, por que tu não pede ao Pai que ele mande 2 anjos e queime-se tudo? Ele disse: não, eu vim para dar vida, eu não vim para tirar a vida, mas se eu quisesse, ele mandaria uma legião de anjos. Então ele quer dizer o quê? Que os anjos estão ao nosso favor, porque quando João chegou na ilha de Patmos, quando ele foi caindo por terra, que botou as mãos, o anjo disse para eu adorar, o anjo disse: não adore, porque eu sou servo do Senhor e conservo o seu. Então nós temos servo, não porque nós somos bons, mas porque o sangue foi derramado, e aquele sangue não foi um sangue de animal, aquele sangue não foi um sangue do Filho seu, mas foi o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu ousaria dizer que o apóstolo Paulo disse que nós somos mais que vencedores, porque ele já nos deu o seu Filho, e não nos dará com ele todas as coisas, no plural, todas, na afirmação de Deus. Eu prego e falo, recito, que quer recitar com tranquilidade, com seriedade, meus amados e queridos irmãos, porque eu sei de quem estou falando.
e sei onde eu estou falando, e sei o que vai acontecer quando eu sair daqui. Quando eu sair daqui, a Bíblia diz, amado e queridos irmãos, nos Salmos, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e o livra do mal. Quando eu sair daqui, eu sei que existe um, que a Bíblia diz que o seu nome é mais do que todos os nomes. A Bíblia enfatiza em dizer, aquele no Apocalipse, eis que está aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis que ele morreu e está vivo, não esteve, está vivo, está no presente, está em Perazim, está na sua vida, está ao seu favor, é só você. Por isso que Abraão ouviu esta voz e acreditou nesta voz. Esta voz não é do interlocutor. Essa voz também não é do maior locutor em cima de um palanque. Essa voz, amados e queridos irmãos, não é a voz de um dos presidentes mais fortes sobre a terra, chamado de Dubai. Não é a voz do maior poderoso, talvez presidente da ONU, não é. Essa voz é aquela voz, amada e queridos irmãos, é aquela voz que quando Jesus foi até João, que disse, João, eu careço que você me batize e tu vem se batizar. Ele disse, deixe para que se cumpra a justiça de Deus. E que justiça é essa? Que quando ele fala, ele se encarrega de cumprir. Que quando ele promete, ele se encarrega de fazer. Mas para esta promessa se cumprir, começa a vir coisas na sua vida, começa a vir desânimo, e você diz, mas o Senhor está comigo. Começa a vir de trás, você diz, o Senhor está comigo. Você vai andar aproximadamente 2.000 quilômetros e você diz, o Senhor está comigo. Aí alguém vai te perguntar o porquê o Senhor está com você. Você vai dizer, porque ele disse que estava com Abraão e esteve com Abraão. Ele disse que está com Isaac e esteve com Isaac. Ele disse que está com Jacó e esteve com Jacó. Disse que está com José. José foi caluniado, mas ele esteve com José. Ele disse que ele está, amado e queridos irmãos, com os profetas Jeremias, Isaías, Malaquias, Abacuque, Obadias, e ele esteve com os profetas. E você não é diferente, porque você é uma nação santa, o povo adquirido, meus amados e queridos irmãos. Mas porém, para chegar em Canaã tem que andar. Agora eu digo como o hino de Samuel Mariano, se não puder andar, se deixe. Se não puder, se sente, se não puder, se arraste. Mas não pare de lutar. Um homem com 75 anos de idade. Qualquer um de nós aqui provavelmente, se trabalhar 12 horas de pé, eu não quero nem no sol, nem quero nem carregando peso. E eu perguntasse, vamos ali agora, passar mais um vestido menino, que ele disse, só o sangue de Jesus tem poder. E a frase mais usada, misericórdia. Eu, na força da idade, um rapaz, um novo menino de 44 anos, eu não tenho esse vigor. Mas eu encontro um rapaz até mais velho que ele, com 80 anos, dizendo, eu me sinto como outrora quando saí do Egito, com o mesmo vigor, com o cordão de Caleb. Mas por que ele disse isso? Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabia que foi o Senhor que deu a Abraão. O que eu quero dizer com isso? Você tem que entender que as coisas acontecem gradativamente. Você começa, sabe como? Engateando. Quando eu estou já adiantando aqui no estágio da nossa vida, quando nasce. Aí você começa a andar. Você cai, se levanta, mas hoje você não cai à toa. Cai? Isso é degradativamente. O que eu quero dizer é que se Deus esteve com Abraão, mas para Deus estar com Abraão, ele disse, sai da tua terra. Aí quando ele sai da tua terra, aí ele começa a mostrar alguns predicados. Agora leva a tua esposa, não deixa ela sozinha. Agora é para nós casar. E nessa sua esposa, tome conta dela, porque eu já disse para Adão que tu vai ser o provedor. Agora se tiver mais pessoas, leve. Se tiver um primo, leve. Se tiver um filho, não abandone. E leva até os servos. Por que os servos? Porque os servos podem se tornar um amigo. E eles vão se encontrar na hora da aflição. Pois o proverbista disse
que na angústia encontra um irmão, e na hora da aflição encontra um amigo, ou acharás um amigo, ou vice-versa. É na hora da aflição que você vai ser socorrido. Mas como? Porque eu estou falando? Porque a palavra está falando. Mas para isso você tem que começar a caminhar, sem lembrar quantos quilômetros é, sem lembrar a dificuldade que tem, sem lembrar que está doendo embaixo do pé, sem lembrar que está doendo no seu joelho, sem lembrar que a sua mente está ferida, sem lembrar que o seu coração está triste, sem lembrar, amados e queridos irmãos, que você não tem perspectiva, mas tenha uma confiança na palavra do Senhor, porque enquanto você anda, tem alguém olhando, porque enquanto você pensa, você sabe que tem alguém olhando. Você pode até não querer esperar nem confiar, mas você sabe que tem alguém olhando. Esse alguém que eu estou falando não é o seu pai, porque talvez você saia de casa e seu pai diz: vai com Deus, Deus te abençoe. Talvez você saia de casa, seu avô diz: vá pelo lado direito, sua avó diz: vá com cuidado, mas ela não continua olhando. Talvez ela tenha até um aplicativo no seu celular que talvez mostre até você andando, mas o que eu quero olhar e dizer para você, este olhar é diferente. É aquele olhar que quando Filipe disse que o Messias estava ali, ele viu Natanael lá debaixo da figueira. Este olhar é diferente. Este olhar é aquele olhar que o homem corre e sobe, não tem tamanho, a multidão não deixa ver, mas ele está vendo ele lá em cima da figueira. Este olhar, amado e queridos irmãos, não é o olhar do seu filho, não é o olhar do opositor que lhe aponta. Este olhar é aquele olhar que quando a mulher já estava sofrendo, já tinha gastado tudo, a multidão cercava, mesmo sem ele ver, ela tocou na sua orla, e ele disse: saiu virtude, porque eu estou olhando dos altos céus, eu estou olhando, pegando, lhe falando, lhe prometendo e lhe abençoando. Amados e queridos irmãos, mas o interessante é que o Senhor só fala, e Abraão atende. Aí quando Deus, e nós sabemos que quando ele fala, ele começa também a aparecer, e quando ele aparece, ele começa a falar de novo. Mas para ele aparecer, o homem tem que ouvir primeiro a voz dele. Aí você diz fisicamente, quando a Bíblia faz aqui, vamos dizer, eu falo na minha língua, uma comparança, quando igual não vou falar uma parte teórica aqui não, na minha língua, uma comparança. Quando ele diz, esse apareceu o Senhor para ele, a Bíblia não diz que é o Deus Todo-Poderoso do céu, em forma corpórea de carne, não, mas é o Deus encorpado na providência. E que providência é? Quem lê a Bíblia sabe que ali eram anjos que apareciam para ele, eram anjos que se configuravam, se transfiguravam em homens, vamos dizer assim. Mas a Bíblia diz que agora, no versículo 7, apareceu o Senhor para Abraão e disse: a tua semente. Aí onde está o segredo. O bom não é só quando Deus promete para nós. O bom não é só quando Deus promete para nós, porque se prometer para nós vai passar. Aí Deus disse: eu sou um Deus tão abençoador que agora eu vou prometer para a semente. Se nós começássemos agora a querer ver essa semente, nós iríamos para o capítulo número 17, e ele dizia outra coisa para chamar a atenção do homem, para dizer, para selar, se o homem, se tivesse essa paciência e se inserisse na palavra de Deus. Ele disse agora: ser perfeito e anda na minha presença. Puta cobrança. Nunca fique triste com cobrança, porque quando Deus dá cobrança, é a providência que vem após a cobrança. Jesus é um homem cego e ele é Jesus, filho de Davi. Ele disse: que quer que faça? Ele disse: que eu vejo. Depois da cobrança sempre vem a resposta. Aí você diz: irmão, a resposta que eu pensei pode você não ter pensado, mas é a resposta que você precisa. É a resposta que eu preciso. Você pode não lembrar o que você orou, mas Deus lembra o que você orou.
O que nós pensamos e temos uma alusão, vamos dizer assim, temos até um apoio, uma respaldo bíblico, é que tem uma salva lá no céu. Pode interpretar como simbolicamente, mas permita eu, pelo meu desvaneio de pregador, acreditar que ali é como se fosse uma coisa pegada na mão de Deus. E a Bíblia diz que tem um anjo. E o negócio é tão bom, irmão, a salva, que não tem problema de furar. Não tem problema de furar, não tem problema de molhar. Não tem problema de enferrujar. Não tem problema de se rasgar, porque a Bíblia diz que a salva é de ouro. Agora lembrei do presbítero Robson. Você já perdeu agora a vontade de dar o glória. É para ter dado os 3 glórias. Por quê? Não porque eu falei da salva, mas porque o que está dentro da salva, que é a sua oração. Por quê? Porque se você orar, você tem resposta. Se você não orar, você vai ficar na fila um pouco esperando. Mas enquanto você ora, tem resposta. Por quê? Porque Deus falou. Aí Deus disse para Abraão: eu quero só que você tome essa decisão. Você que não serve a Deus, tome essa decisão nesta noite. E os que já servem, tomem essa decisão nesta noite. Aquele que não serve, toma a decisão de servir. Aquele que já serve, tome a decisão de acreditar, confiar, esperar e receber. Porque não existem esses fatores só para ser um espantalho. Não, eu vou botar ali aquela foto, só estou vendo. Não, aqui quando ele fala, você ouve, você observa, você pratica, você espera e recebe. Eu só quero que você saia do meio da sua parentela e ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz como Abraão. Ouça a minha voz como Sarai. Ouça a minha voz como Ana ouviu. Ouça a minha voz como Samuel ouviu. Ouça a minha voz como Davi ouviu. Ouça a minha voz, aleluia. Ouça a minha voz como Zacarias ouviu. E Zacarias ouviu a voz e falou para Ana. E Ana concebeu. E após Ana concebeu, ouça a minha voz como Maria ouviu a minha voz. Ouça a minha voz como José ouviu a minha voz. E ouça a minha voz como alguns servos de Deus e os que estão aqui ouviram a minha voz. E quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como fez o vosso pai do deserto. Aí agora, para consumar, ele faz um negócio muito interessante. Abraão, ele ouve a voz. Agora ele ouve a voz e começa a entender. Não é só ouvir. Lembra que mato tem olho e parede tem ouvido, ou buraco. É isso que ele quer dizer no original. Buraco. Mas você tem uma coisa muito interessante. Você tem cerebelo. Você tem QI. Você tem algo que nem o planeta tem, nem o foguete tem. Você é um ser humano que tem raciocínio. Deus deu esse privilégio a você. Agora também você tem um direito de escolha. Permita eu falar a frase do hino: questione ou adore. Questione ou adore. Trocando por miúdo: confie ou perca a vitória. Porque se você confiar, até Isaías diz, e renovarão as suas forças. E o salmista diz que é com paciência, quando tem que esperar e confiar. O negócio está aí. Aí a Bíblia diz que agora chega Abraão e faz o que, amados e queridos irmãos? Ele não construiu. Construir, ela pode cair, pode não precisar. Ele edificou. Ele edificou um altar. Aí esse altar, ele precisa de sacrifício. Ele precisa de seriedade. Este altar, ele precisa de sacrifício e de oferta. Porque o sacrifício é quando você já está nas últimas. Diz: eu não posso fazer, mas vou fazer. Agora a oferta é quando você está gordinho. Você está bem estabelecido já. Deixa eu dizer nisso?
O sacrifício é coisa que já nas últimas. É coisa que a uva pega duas moedas e bota dentro do não sei se eu vou falar a frase certa aqui no pedaço. Eu acho que eu falei a frase certa. Aí ele agora faz, edifica um altar. E para que esse altar serve? Este altar ele estava dizendo: o Senhor falou, eu saí, acreditei, confiei, e agora eu estou esperando a sua resposta. Eu já fiz o que o Senhor me disse, agora eu estou esperando a sua resposta. E que resposta é essa? E partirei uma grande nação, e engrandecerei o seu nome. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, permita para mim concluir. Ele saiu, andou e foi até Canaã, e a terra prometida, e a Bíblia diz que ele passou de Canaã. Aí você diz: mas meu Deus, eu estava bem na porta, o negócio estava quase na brecha, como diz o irmão que está. E eu passei e não consegui. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você não conseguiu agora, você pode conseguir amanhã. E se você não conseguir, ele disse que vai dar a sua semente. É só prestar atenção no texto. Por isso que eu repeti. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Ele falou, tem capítulo, tem versículo que ele fala duas vezes, Abraão. O que eu quis dizer com isso aqui? O que eu quero dizer é que Deus, quando ele faz uma promessa, ele está sobre o coração dele e a mente dele, o seu nome gravado. E quando tem esse nome gravado, tem uma promessa feita. E quando tem essa promessa feita, tem algo a se cumprir. E eu quero lhe dizer uma coisa: antes que se cumpra, você não morre. Vou dizer mais forte o que Deus está dizendo para você. O que Deus prometeu para você e seu esposo não vai passar de se cumprir. Mas ele se encontra fraco, ele se encontra fora, ele se encontra dentro, ele se encontra lá no meio. Não se preocupe, Deus está acima dele. E a promessa saiu da boca de Deus. E eu ousaria afirmar aqui e recitar o versículo que Isaías disse: porque a palavra do Senhor, ela vai e não volta vazia. E ela vem e não volta vazia, mas ele afirma e diz: mas faz o que ele tem vontade, faz o que ele lhe apraz. Sabe o que é prazer? É o que ele tem prazer de fazer. O que ele tem prazer de fazer, vai fazer, mas ser perfeito e anda na presença dele. Ser perfeito e anda na presença dele. Deixa ecoar o versículo 1 do capítulo 17. Ser perfeito e anda na minha presença. E sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, apareceu novamente Deus a Abraão e disse: ser perfeito e anda na minha presença. Aí no capítulo 18 você vai ver agora 3 anjos chegando e Deus falando uma coisa para Abraão. O que ele fala aqui, irmãos, é: o crente tem que ter essa expectativa, perspectiva que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Ele disse: sabe que ele é meu amigo e não oculto nada dele. Ocultar aqui no original hebraico é dizer: cumprirei tudo que eu disse e não esconderei o que vou fazer dele. Por que ele não escondeu? Porque ele queria que ele fizesse, quem sabe, o que Jesus disse: pedis, pedis e dai-se-vos. Buscais e achareis, batei e abre-se-vos. Mas eu quero repetir mais uma vez: ser perfeito e anda na minha presença. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: alguém até riu, mas Deus cumpriu. Você diz: mas ela riu, foi por ela riu também de Abraão. Porque se ela riu dela, ela riu de Abraão, que a promessa era para quem? Para ela e para Abraão. Alguém riu da sua casa, alguém riu porque você pregou,
Alguém riu porque uma vez você disse na cara dela, na cara dele: Jesus vai me salvar. Ele disse, aí a pessoa disse assim: só você nascer de novo. É desse jeito que Deus pega. É desse jeito que Deus salva. Quando o homem nasce de novo, ele já decretou e já profetizou que vai servir a Deus. Pediu prazer, não sigo mais, não volto mais, não faço mais. Aí nós cremos que tem uma palavra muito forte que diz, mas a última palavra vem de Deus. E quando vem de Deus, passa por você que é o canal. Profetize. 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 Chegue na sua casa e diga: a partir de hoje, Senhor, faz igual diz o pastor Charles, a partir de hoje, mas nunca vou Satanás anda na minha vida nem na vida da minha família. Para você ver o resultado que Deus dará à sua vida ainda esta semana no ciclo de oração. Salvação em massa é iminente na sua casa, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus disse: saia do meio da sua parentela, ore por ela, saia do meio dela, mas não deixe de interceder por ela. Saia do meio dela, mas começa a dizer: se tiver 50, se tiver 45, quem tem Bíblia sabe o que eu estou falando. Se tiver 40, se tiver 35, não me dou como abusado, meu Senhor. E se tivesse 10, ele diz: por amor de 10. Mas ele disse: por amor ao meu nome, não farei. Por isso que ele salvou Ló. Ele disse: por amor do meu nome, o nome dele é só um, não precisa mais disso. Agora, para encerrar, amados e queridos irmãos, eu vou recitar algo profético nesta noite. Segundo os historiadores, segundo os escritores, o livro que o obreiro Rafael botou, diz que muitas vezes a gente não pode dizer: eu profetizo. Pois eu digo: eu afirmo dentro da palavra do Senhor, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas a minha boca, a Bíblia diz que ela serve para abençoar, e eu abençoo vocês em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Graças ao nome do Senhor mais uma vez, por Deus ter nos concedido nós cooperar, mas pela primeira pessoa do